você ficou impressionado com o Last of Us? Você sabe o que ele tem a ver com Pokémon? Pois é, você vai se surpreender com esse vídeo. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o reino Fungi, os famosos fungos. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas calma, antes de eu falar sobre os jogos ou sobre os desenhos, vamos primeiro entender quem são os fungos. Os fungos, eles são um dos 5 reinos dos seres vivos. E para ser um fungo, é necessário que você seja um organismo eucarionte, heterotrófico, unicelular ou pluricelular, com uma parede celular de quitina e não de celulose, como nas plantas, e a sua substância de reserva tem que ser o glicogênio e não o amido, como nas plantas também. Eles estão em praticamente todo lugar, mas pra gente, em especial, eles estão na fabricação de pães, na produção de bebidas alcoólicas, na produção de medicamentos como antibióticos, tipo a penicilina, ou até na cabeça do Todd. Outros podem ser prejudiciais, como a candidíase e a micose, ou a frieira também. Algumas espécies de fungos, elas têm a capacidade de se associar a raízes de plantas e se transformar em uma estrutura chamada micorriza, que é uma relação mutualística entre a planta e o fungo, onde a planta vai dar o alimento para o fungo e o fungo vai retirar nutriente do solo para as plantas. Inclusive, muitas espécies de plantas não conseguem sobreviver sem essa relação. Para você ter uma ideia, já foram encontrados fungos a mais de 10 quilômetros de altura em relação à altura do mar. Esses organismos, eles são compostos por uma estrutura chamada hifa. Essa hifa pode ser dividida em 2 grupos, as cenocíticas, onde a hifa não possui separações e tem diversos núcleos, e as septadas, que em essência possuem separações, os chamados septos, onde pode haver monocarióticas, que são septos que apresentam apenas um núcleo, ou dicarióticas, que apresentam 2 núcleos por septo. A junção de várias hifas compõe a estrutura corporal de um fungo, e essa geralmente está na parte subterrânea, e é chamada de micélio. A estrutura que você vê fora da terra, geralmente é um produto do micélio que pode servir para a reprodução do fungo, chamada de esporângio. Falando em reprodução, os fungos eles podem ter reproduções sexuadas e assexuadas. Vamos falar então um pouquinho sobre elas. Primeiro, com relação à reprodução assexuada, que pode acontecer de 3 formas. A primeira, por fragmentação. O micélio vai se fragmentar, originando novos micélios. A segunda pode ser por brotamento, onde vai existir brotos, chamados gêmulas, que normalmente se separam do genitor, mas eventualmente podem permanecer grudados, formando cadeias de novas células. Ou pode ser por esporulação, onde a ponta da hifa vai se destacar do substrato e produzir centenas de conidiosporos, que vão permanecer unidos até serem liberados. É o que geralmente acontece com os fungos, principalmente o penicillium, que é aquele fungo que produz a penicilina. Agora, a reprodução sexuada vai variar dependendo da classe que a gente for falar sobre os fungos. Então eu vou abordar cada um deles conforme eu for falando as classes deles. O reino fungi é dividido em 2 sub-reinos, os critiodimicotas e os eumicotas. Os critiodimicotas são fungos aquáticos. Eles produzem um esporo flagelado chamado zooesporo, e na maioria dos casos são decompositores, mas existem alguns parasitas, principalmente de anfíbios e de plantas. Esse grupo ele foi o principal causador da fome das batatas na Irlanda no final do século XIX. Sua reprodução é relativamente simples. Os esporângios vão fazer meiose e produzir zooesporos haploides. Estes vão se fixar no substrato e gerar um gametófito. O gametófito vai crescer e começar a produzir gametas. Esses gametas vão ser masculinos ou femininos. Quando os gametas se encontrarem, eles vão gerar um zigoto que vai se transformar num gametófito novamente. No sub-reino eumicota, temos 3 classes. A primeira classe é a Zygomycetes, que são geralmente fungos decompositores ou parasitas de plantas
adultas, mas ao contrário da classe anterior, seus esporos não são flagelados e vão ser transportados pelo vento. O principal exemplo é o bolor de pão. Além disso, as suas hifas são simples. Eles conseguem se reproduzir através da fusão de hifas, aonde é produzido um zigoesporo da junção de duas hifas e estes germinam até se transformarem em um esporângio. De forma assexuada, eles também conseguem liberar esses zigoesporos que podem cair numa superfície e se transformar em esporângios novamente. Uma outra classe são os ascomiquetes, que são bem conhecidos por possuírem duas formas, a macroscópica e a microscópica. A microscópica é conhecida porque são as leveduras que podem produzir pães e bebidas alcoólicas, enquanto a macroscópica é conhecida, por exemplo, pelo penicillum, que é o que produz a penicilina, e a trufa, que a gente come. Sua produção sexuada é simples. Elas produzem uma estrutura chamada ascocarpo, que é dioica. Esta vai fazer meiose e se transformar em asco, que vai produzir esporos chamados ascoesporos. Então estes ascoesporos vão se fixar no ambiente e crescer em formas de hifas. Essas hifas podem fazer fusão para se transformar em novos ascocarpos. A última classe são os basidiomicetes, que são fungos mais complexos, com hifas dicarióticas e com capacidade de formar um corpo de frutificação. Esse corpo vai criar os basidioesporos, que são espalhados pelo vento e, ao se fixar, vão produzir uma hifa unicariótica. Quando essa hifa encontra outra, elas vão se fundir e se transformar na hifa dicariótica inicial, que vão gerar um corpo de frutificação, que também vai ser chamado de basidiocarpo. São os fungos mais conhecidos, pois têm formatos diferentes e alguns podem ser tóxicos, como o gênero Amanita, que são alucinógenos, os famosos cogumelos azuis do Ventania, ou podem ser comestíveis como o champignon. Uma curiosidade interessante, você já reparou que os chapéus dos egípcios parecem um fungo? Isso é proposital, porque eles veneravam esse fungo, porque esse fungo tinha a capacidade de fazer com que eles se comunicassem com seus deuses. Agora vamos responder a pergunta inicial do vídeo. Como no jogo Last of Us, na vida real existe realmente um fungo que é chamado de fungo zumbificante. Esse fungo ele tem a capacidade de controlar organismos simples, como os insetos, dando informações simples e essencialmente pedindo para eles irem para o alto. Isso faz com que o animal fique numa posição melhor para quando o fungo crescer e liberar os esporos, a área de cobertura de queda dos esporos seja maior e atinja mais animais. É claro que em animais maiores, como por exemplo mamíferos ou até répteis, por a gente ter uma rede complexa de sistema nervoso, esse fungo jamais conseguiria fazer alguma coisa no sentido de controlar a gente. Uma outra coisa super curiosa é que vocês já devem ter visto um Pokémon chamado Paras. Você já viu o que está escrito na Pokédex dele? Diz mais ou menos assim: o Paras, ele é um fungo parasita que cresce num animal chamado Toshukazu. Ele cresce conforme vai absorvendo os nutrientes do inseto. Ou seja, o Paras, ele não é um inseto, e sim um fungo. Agora, por que ele é classificado como inseto na Pokédex é um grande mistério. Fica ainda pior quando você vê a evolução dele, que é o Parasect, aonde na Pokédex se diz: o cogumelo cresceu e tomou conta do hospedeiro. Ele começa a soltar esporos. E você imagina que esse é um jogo pra criança, hein? Agora faz a relação com o fungo do Last of Us. Não é exatamente o mesmo fungo? Pois é, muitas referências aí na cultura pop, não? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!